bem-vindo ao Experiência Projetiva. E aí, pessoal? Faz um tempinho que eu não gravo aqui nesse andando, né? Igual fazia antigamente. Então eu vim aqui hoje para poder gravar esse videozinho para vocês, para poder falar um pouco sobre uma experiência que eu tive há umas 2 semanas atrás. E também vamos falar um pouco sobre algumas ideias de vídeos para o canal, sobre a questão da espiritualidade, de um espiritualista, de você que está desenvolvendo a sua espiritualidade. Não entendo espiritualista quando eu falo como algo dogmático, assim. Realmente é você ter a sua conexão espiritual, independente da religião, de grupos que você frequente, sabe? Porque muitas pessoas acham, quando eu falo que eu sou espiritualista, eles acham que eu participo de algum grupo meio que de hippie, sabe? Ou então, eu fico aí colocando pedra no chakra, essas coisas, sabe? Mas não é bem assim, cara. Eu só não tenho um grupo, uma religião. Eu sigo todas elas, eu entendo elas de maneira equilibrada. Ou pelo menos busco fazer isso, né? De uma maneira universal. Então não tem uma definição. É coisa nossa, né? O ser humano, ele gosta de categorizar as coisas, né? Separar e definir grupos, níveis, é essa coisa nossa. Então vamos lá, né? Olha, eu tive uma experiência, uma vez já ouvi muito Saulo, Wagner, o pessoal da projeção falando sobre experiências com alguns espíritos que existem em alto mar, né? Até mesmo naquele livro do João Nunes Maia, né? Iniciação em Projeção Astral. Se você não leu, tá perdendo tempo. Tá perdendo um tempo, meu filho. Livro maravilhoso aquilo lá. Fala de uns espíritos em alto mar. Coisa diferente, eu não sei explicar muito bem o que são. São espíritos, é óbvio, né? É que na nossa mente, quando falamos espíritos, espíritos humanos, espíritos de outros planetas, gente, espírito é o espírito, entende? Por exemplo, você não existe o espírito humano, né? Existe um espírito que está tendo experiências em um corpo humano, momentaneamente, agora, né? Deixa eu arrumar essa luzinha aqui. Aí, mais pra cá. Então, espírito, ele não quer dizer que ele seja humano, espíritos alienígenas, espíritos de não sei o quê. A galera gosta, eu acabei de falar, gostamos de categorizar as coisas. Então, espírito é o espírito. Eu estava em um litoral do Brasil, não sei certo que lugar que era, mas me veio muito forte a sensação energética, né, do Recife. Uma coisa muito boa, né? Não sei, velho, eu não sei se é. Eu sei que deve ser pro litoral ali do Nordeste, não sei. Estávamos em uma praia e tinha uma grande falange, né, espiritual, um grupo de amparadores, mentores espirituais, de tudo quanto é categoria que você imaginar. Tínhamos espíritos ali ligados à cultura africana, tinha muitos espíritos velhos e caboclos ali com a gente, muitos mesmo. Alguns outros espíritos ligados à questão do controle energético da natureza. E eu estava com a Laiária e um preto velho, o mesmo que trabalhou comigo algumas vezes, né? Que eu chamo ele de Zabelê. Esse espírito, eu e ele, esses espíritos, nós estávamos organizando como se fosse uma UBS, vamos dizer assim, né? Uma unidade de saúde, né? UBS, unidade de saúde, sei lá, é isso aí. É um grupo que estava fazendo um trabalho de amparo avançado ali, levando a maioria dos espíritos que estavam em estado de desequilíbrio forte próximo ao mar. Justamente porque a energia do mar é muito boa para se fazer limpeza energéticas e tratamentos com doença energética, né? Uma purificação. Tanto que você, amiguinho, que já foi na praia, sabe do que eu tô falando. Você vai lá, toma um gorozinho, bebe uma cervejinha, fica um pouco bêbado, aí você tá na praia, entra na água. Na hora que você sai da água, velho, você tá são. Cadê
o álcool que estava no teu corpo parece que foi embora, é uma coisa muito maluca, não é? E a água salgada, ela tem uns benefícios, né? Quem pratica esporte sabe do que eu tô falando, na questão do relaxamento muscular e tal. Uma coisa maravilhosa, tem uma propriedade incrível a água do mar, né? E estávamos organizando esses grupos, essas unidades para receber alguns espíritos na beira da praia. E dentro de algumas casas assim, construídas no plano astral. Agora não sei também, essas casas existem no plano físico, eu não sei dizer. E foi levado, eu e o Zabelê, esse preto velho, ele me pediu para poder ir com ele lá no alto mar, cara. Para poder pegar um equipamento, né, que eles têm. Não sei para que era, não tenho muita memória disso, mas tinha algum equipamento pra gente pegar lá. E eu me lembro muito nítido disso, que a gente foi descendo, chegando na praia. Na hora que eu entrei na água, eu não tinha a sensação de ser somente água, né? Eu tinha a sensação de estar entrando em um banho energético. A sensação inicial era como se uma grande energia, né, uma grande voltagem passasse por todo o meu corpo, vibrando, realmente mudando a vibração da minha aura fora do corpo. E na hora em que eu estava descendo, eu não boiava na água, eu conseguia fazer a questão da volitação, como se eu estivesse voando fora. A água, eu sabia que ela estava ali, mas ela não tinha um exercício da resistência, né? Em cima do meu corpo, como você nadar ou tal. Eu voava pela água. Só que eu sentia essa sensação da mudança da energia. E quando fomos chegando a um lugar ao fundo, cara, bem fundo assim, não tão fundo, fomos mais a fundo dentro do mar, tinha umas baleias, cara. Isso eu lembro muito nítido, o tamanho de umas baleias. E eu lá, pequenininho, volitando fora do corpo, vendo aquelas baleias. Não sei, eu acho que deve estar em plano físico, cara, eu tava conseguindo ver. Mas coisa incrível, gigante. E você viu tanto que a gente é pequeno nessa parada, cara, me deu um medo do caramba. Eu juro, se eu não me controlasse, eu ia perder aquela projeção fácil. Um tamanho das baleias. Fiquei um tempo ali olhando aquilo tudo e um vazio que dá você olhar pro mar assim. Você desce um pouco na praia, no fundo da água. Você olha pro mar, você vê aquele negócio embaixo da água. Parece que é infinito para baixo, escuro. Eu estava enxergando na profundidade que estávamos ali, através, claro, de um pouco da luminosidade que vinha, né, dos umbrais ali, da luz. E pelo chakra frontal meu, que estava bem desperto, então ilumina, né? Então quando você estiver em projeção astral, mesmo que o lugar esteja escuro, você vai conseguir enxergar se as suas energias estiverem bem equilibradas por causa do chakra, né? Do frontal ali. E eu vendo só isso, cara, me deu um vazio, um medo naquela situação. E chegamos a um lugar abaixo que me lembrava muito, mas muito mesmo, aquelas construções que a gente sempre vê desenhadas em tradições antigas, em livros de ficção das civilizações atlantes, né? Parecia um pouco, lembrava um pouco aquela estrutura grega. Parecia como se fosse um grande anfiteatro e tinha com as colunas, né? E tinha uma entrada para um casarão que estava dentro, parecia de uma montanha submersa. E ali tinha um portãozão e eu fiquei esperando com esse mentor que estava comigo, esses espíritos receberem a gente. A sensação deles, cara, é que realmente é uma energia diferente da energia humana. Aí eu tô falando da questão energética, né? Da energia humana. Era diferente da energia humana que a gente tem aqui. Olha lá a cachorrada, ó. Correndo lá na frente. Você vai ver. Vem cá. Vem. Tem uma energia diferente da energia humana, mas muito acolhedora e pacífica. Nunca tinha sentido. Eu não sei explicar o que eles são, quais são os papéis deles ali, mas já estávamos trabalhando junto num processo de amparo. Logo no processo de retorno, eu acabei me distraindo bastante, tentando encontrar as baleias de novo, e cabeçudo do jeito que eu sou, olha lá. Violência gratuita.
Aí eu me distraí um tanto caçando essas baleias de nuvem e acabei perdendo o resto da projeção. Mas, cara, é uma coisa incrível, incrível você ter uma experiência em alto mar. Eu tive uma só, depois até o Saulo também esteve no mesmo lugar, que ele chamou lá no vídeo dele de Cidade das Ondas, né? Eu também tive um lugar assim um pouco antes dele ter ido. E é uma sensação incrível, cara. A sensação do mar. Se eu não me engano, no Canadá ou na Califórnia, no plano espiritual, tem um pessoal que trabalha com um grupo de mentores que trabalham com golfinhos, cara. Isso é uma coisa também incrível. Eles põem umas plataformas energéticas, alguns espíritos ali que estão em estado de debilidade profundíssima em cima dessa plataforma energética, e a energia dos golfinhos ali eles vão captando. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem a questão do pasto do rebanho, né? Muito boi e os pastos abertos, não como esse que eu tô aqui. Esse aqui é do lado de uma reserva florestal. Já aconteceu isso, já até falei nos vídeos meus também. Os mentores levam a gente, alguns mentores que são especializados na questão de fluidos animais, energias dos animais, né? Do mesmerismo, como alguns chamam. Eles captam a energia dos animais e levamos para poder fazer amparo. E também, às vezes, trazemos espíritos doentes para o pasto, porque é onde tem uma incisão direta da luz do sol, né? Para poder queimar essa energia densa que estão neles, esse ectoplasma doente, e limpando essas energias. Então sempre utilizamos a energia da natureza, a energia do mar, a energia dos pastos, das árvores, dos minerais, para poder fazer amparo. Não somente a sua energia de doação, né? Existe um arsenal e um método incrível de criatividade em cima disso. Mas experiênciazinha que eu queria compartilhar com vocês, não sei se alguém aí teve já, qualquer coisa comenta aí que a gente vai trocando uma ideia, né? Eu estava tendo umas psicografias também, estou até psicografando uma carta, uma mensagem da Layara. A maioria das mensagens é pra mim que ele manda, né? Só que eu gosto de deixar com vocês, igual essas 3 que eu já deixei no canal aí. E se vocês gostam delas também, comenta pra nós, pra poder ficar lendo, pra poder saber se esse tipo de conteúdo tá agradando vocês, né? Se tá sendo útil, né? Porque dá um trabalho fazer, se não faz ideia, cara. Dá um trabalho fazer isso. E eu demorei bastante para fazer os vídeos esses últimos meses, cara. Minha família tá passando por um momento relativamente até difícil, né? Com relação a drogas, às tendências de suicídio, todo esse tipo de envolvimento depressivo. Toda a família vai acontecer isso um dia, pode acontecer, espero que não. Mas se acontecer, eu não peço para vocês se desesperarem, cara, pois eu agradeço muito a questão espiritual nisso. É uma experiência e tanto, sabe? Quando você tem essa visão do espírito. Deixa eu tirar essa. Tive que tirar a economia de bateria ali, tava atrapalhando um pouco o vídeo. Cadê esses cachorros? Ah, estão ali em cima. Então, a minha família está passando por esse momento de dificuldade, né? Uma prova da vida. São coisas, gente, que... Olha que interessante como que funciona a questão nossa do ego. A minha família sempre foi uma coisa muito pequena, encarnada aqui falando, né? Mora muito perto, poucas pessoas. 4, 5 pessoas. As famílias aqui em Minas, a maioria delas são muito grandes, então os caras se encontram para juntar no final de semana, junta 30 pessoas numa casa brincando mesmo. A minha já é bem diferente. Quando a gente se junta para poder fazer alguma coisa, é difícil você juntar os membros da família. E quando acontecem situações de desgraças, né, relativamente falando, que eu entendo isso tudo como partes naturais da vida, a questão da doença, a questão dos desequilíbrios emocionais, das dificuldades de relacionamento. Tô tremendo com essa mão aqui. Eu entendo isso de uma maneira diferente das outras pessoas. Pra mim é mais fácil. Mas não quer dizer que pra mim que ficou fácil eu não tenha trabalhado, porque só eu sei o esforço que eu fiz para poder estar no equilíbrio que tenho hoje com relação a isso. Não estou me gabando, não. É que realmente você ter um contato com a espiritualidade
hoje é uma coisa muito importante, cara. Vocês não fazem ideia. Muito importante, muito valioso que vocês desenvolvam. E para as pessoas que estão na correria da vida, acham que você está desenvolvendo a sua espiritualidade, não é tão necessário quanto você ter um equilíbrio financeiro, material aqui, né? Que é uma grande ilusão do caramba também. Você tem que trabalhar todas essas coisas juntas. Juntas, né? Que não adianta, velho. Uma hora você pode ser um cara aí rico, equilibrado do caramba. Chega um desequilíbrio aí, igual, não vou citar nome não, mas eu tô conhecendo alguns casos. Um problema, saúde. A pessoa não sabe lidar com isso, pois tá um vazio dentro, né? De não entender muito como é que funcionam as questões mais simples e misteriosas da vida, que é nascimento e morte, né? Elas acham que o período de passagem tão curto aqui na Terra vai ser para sempre. E essas coisas nunca vão acontecer. Minha família sendo pequena, achávamos que esses tipos de problemas de morte, como a do meu pai, desencarne dele aí, e agora esses problemas da nossa família, com desavenças, com discussões, depressão, essas coisas, a gente achou que nunca ia acontecer. E todo mundo fica perplexo, né? Como diz o Huawei, perplexo, quando esse tipo de coisa acontece. Mas, cara, é uma experiência e tanto. Quando você, nós falamos da questão da fé, assim, cara, se eu confio bastante no Criador, não é? Se eu confio nele, como as pessoas sempre falam, entrega na mão de Deus, falar isso é uma coisa. Mas se realmente você entregar, você tá tranquilo, tá na tua vida, experimenta, deixa isso, deixa fluir e seja presente, faça o melhor que você puder. E entender que do mais, cara, do mais você não tem muito controle sobre as questões. Vem pra cá, anda. Tô de olho nos vocês aí. Tem uma carniça ali na frente, esses cachorros é o bicho pra correr na carniça. Olha lá. Vem. Como tá falando? Você não vai controlar muito as questões, as escolhas das outras pessoas. E eu estou percebendo isso hoje. Mas eu já tenho estudado e praticado o estoicismo durante muitos e muitos anos. E hoje está super na moda, né, falar disso, mas é uma coisa muito antiga já, não há novidade nisso. As pessoas estão querendo ser especiais na internet nesse ponto. Vem pra cá! Então, nós fazemos de tudo para as pessoas que amamos. É muito triste o nosso ego deixa a gente triste nisso por causa assim. Você faz tudo o que pode, faz sacrifícios, você entrega, você educa, você faz o melhor que pode e a pessoa sempre escolhe o errado. As pessoas vão por um caminho que você espera que elas não vá. É o tal do ego nosso decidindo isso. Sabe, nascemos juntos, mas não nascemos grudados. Algumas pessoas nascem fisicamente por causa de um karma aí, né? Mas não é o que eu estou levando em conta. Mas sim, que por amor, vai ensinar você a lidar com a empatia, com o sentimento, com a inteligência adversa que existe no universo. Você tem que entender que até para as pessoas que você mais ama, há um limite para a sua influência. E essa é uma mensagem que eu deixo até para todas as pessoas que estão buscando trabalhar sua espiritualidade, está entrando em um equilíbrio. Cara, não tenta modificar as pessoas. Você tem que ser o exemplo que você quer no mundo. Você tem que ser aquilo que teu coração mostra o caminho de equilíbrio, de plenitude, de felicidade. Porque cada um é um universozinho diferente. E você vai sofrer tentando enfiar o bedelho aonde não é chamado, ou tentando forçar as pessoas que você ama, ou uma pessoa que está em um estado de sofrimento, a encontrar o caminho que você encontrou. O seu caminho é único, não é? Quando falamos da empatia,
existem dois pontos, né? Que as pessoas discutem bastante. Você se colocar no lugar do outro e você já vai pensar, eu não faria isso, né? E você vê que tem oportunidades de mudança, sim, tem. E isso vai te deixar uma visão bem nítida de que a situação da pessoa há chances de mudar, porque você se coloca no lugar dela. Mas uma outra experiência que eu recomendo que as pessoas façam é se colocar inteiramente no lugar da outra pessoa, inclusive com a mente dela. E você vai perceber que por mais que tenha oportunidade de mudança, se você fosse essa pessoa naquele estado atual, você estaria fazendo a mesma coisa. Então esse despertar para uma nova possibilidade não cabe a você. Cabe a você estar vivendo essas oportunidades. Cabe a você estar presenciando, contemplando e praticando esse caminho contemporaneamente e eternamente durante a sua existência. Buscar praticar isso, né? Buscar caminhar com passos firmes, equilibrado. Pois a educação, ela acontece mais eficiente através do exemplo. Não adianta você falar coisa bonita ou você querer decorar frases e pagar de um ser equilibrado ou então ensinar o equilíbrio para a pessoa se você não é tão equilibrado assim, ou se você não mostra nas suas ações. Não estou cobrando perfeição de ninguém, senão você nunca vai começar a fazer alguma coisa. Eu não sou o cara mais equilibrado do mundo. Então, se eu fosse esperar eu ser equilibrado para montar um canal do YouTube para falar sobre espiritualidade e projeção astral, eu não ia fazer, não ia esperar ascensionar, né? Esperar você me tornar um iluminado. Aí eu ia começar a fazer um canal. Imagina, BudaCast. Não ia dar certo. Quando falamos de empatia, é justamente você se colocar no lugar do outro. Mas o coração também deve ser compartilhado nisso. Para que você entenda que, às vezes, uma coisa que é simples para você, e o que dá mais raiva e o que dá mais tristeza quando você vê umas pessoas que você ama se afundando, é justamente essa, cara. É da vontade de você pegar no colo na pessoa, dar um banho e aqui a solução do teu problema, da tua vida, tá aqui, ó. Mas não é tão simples para a pessoa. Não é. Cada um é um universo diferente. Então, até eu estava vendo um artigo científico falando dos tipos de inteligência, né? Tem pessoas que têm inteligências para alguns tipos diferentes, né? Tem gente que tem uma facilidade, por exemplo, para questões mais lógicas, com questões matemáticas. Tem pessoas que têm facilidades com a questão artística, com a questão de meditação, outras com a questão de análise de padrões. Tem vários tipos, a questão marcial. Vem pra cá, sai da carniça aí, minha filha. Bora. Olha lá. A carniça. Vem. Por que cachorro gosta tanto de carniça, né? Que doideira. Ai, ai. Então, a questão da nossa vida é justamente essa, né? Você está começando a trabalhar a espiritualidade, você está buscando isso, você vai perceber que a dor, ela existe, cara. O que Buda deve ter sentido muito forte quando ele saiu lá de Kapilavastu e viu o sofrimento, e viu a dor, sabe? Como que isso acontece? Como que eu posso mudar isso? E nós estamos tentando mudar o mundo, não é? E não é essa... Os grandes mestres já vieram aí e mostraram para nós que não é essa é a proposta. Não é essa a proposta do mundo manifestado, desse mundo aqui, ó. Não é essa a proposta. Olha o Cristo aí, gente. Um exemplo, né? Ele não veio aqui, ele mudou o mundo, deixou um caminho, deixou um legado, mas ele não pegou o mundo e pronto, corrigi aqui, galera. Agora todo mundo vai ser equilibrado, toma na cara. Não é assim. O mundo tá aqui, a gente ainda tá. Porque a gente precisa da experiência. Então nunca enxerguem a dor das pessoas que estão sofrendo como algo ruim. Pois você vai enxergar como algo ruim se você estiver enxergando o sofrimento através dos olhos da matéria, os olhos do tempo limitado. Como se essa vida aqui fosse uma coisa única, né? É uma experiência especial, sim, mas continua.
Então quando você olha como se existisse somente uma vida, eu vejo isso muito em médiums e em outros projetores astrais, né? Às vezes você tem a experiência, gente, você tá conversando com um ser espiritual ali, ó. O cara é eterno. O cara é imortal. Você volta do corpo sabendo que você é um espírito, sabendo. Não é mais teórico ou com dúvida de que quando você tem uma projeção consciente, bem equilibradinha, você tem a plena consciência, sim, de que eu sou um espírito. Entrei nesse robozão aqui, nesse carro, né, nesse Megazord aqui, tô pilotando esse Megazord de carne. Tanto que até as questões com a fome, pelo menos pra mim é diferente. Eu já penso assim, cara, eu tenho que botar a gasolina nesse corpo aqui. Não é mais eu estou com fome, eu estou com medo. Agora é mais o alarme do carro ativou aqui, ó, perigo. É uma coisa mais assim. Se você enxerga a vida de uma maneira temporal, né, fixa, você vai encontrar todo o sofrimento de uma maneira errada e vai perder toda a oportunidade de aprendizado que a dor ela trouxe para você. Já vi pessoas que se recuperou de câncer, já vi pessoas que saiu de acidentes, cara, situações de saúde tão fortes, e até hoje parece que não aprenderam nada com isso. Nossa, na hora todo mundo tadinho, salvou, Deus deu uma segunda chance, foi livramento, caramba, e tá lá a pessoa na mesma. Parece que não entende. Aí quem é você, né? Ou eu, um ser que está trabalhando essas coisas, né? Querendo ser equilíbrio, para chegar no cara e falar, você tá errado. Você acabou de sair do colo da morte aí e tá se lascando de novo, você não ser burro. Cara, a pessoa, mano, não vai. A consciência é diferente. Consciência é muito diferente. Ainda mais aqui no Ocidente. Nossa, aqui no Ocidente essas questões do equilíbrio e da vida não é tão formais, né? Você vê lá no Oriente, por exemplo, a questão da meditação, a questão do equilíbrio, são coisas que vêm de casa. Enquanto aqui no Ocidente é muito mais uma questão comercial, né? Econômica. Então foi essa a nossa educação. A questão nossa momentânea. Costumes com os conhecimentos que veio com as religiões, né? Catolicismo, que a vida é só isso. Se você não foi equilibrado, vai para o inferno. Se você foi equilibrado, tá com Deus, e é injusto. Quando falamos de empatia, na aplicação prática dela, você só vai conseguir encontrar o tal da empatia. Que não é só você sentir as emoções, também tem muito disso. A pessoa fala assim, nossa, eu ouvi uma música, senti o que o autor está passando, e sem empatia Mas o que eu estou falando aqui é uma coisa mais profunda. É de alma para alma, de espírito para espírito aqui. Você só vai desenvolver a empatia. Você só vai conseguir entender o amor nas outras pessoas, o amor em você, se você buscar conhecer a si mesmo. Então, o autoconhecimento é fundamental no desenvolvimento da paz, do desenvolvimento interpessoal, né? Fora e interpessoal dentro. Você tem que estar em conhecimento constante de si mesmo, justamente para que quando você se encontre em um momento de dor, você se lembre disso. Pois eu sempre falo para todo mundo, como eu não fico com raiva das pessoas, é do seguinte ponto. Eu sei que para mim, que estou trabalhando isso, busquei dedicar a minha vida norteada pela espiritualidade, né? Não quer dizer que eu abandonei as outras coisas, mas só que para ganhar dinheiro, para poder trabalhar, para poder ter relacionamentos, eu direciono a minha vida através da minha espiritualidade. Então é o meu norte, é meu ponto de partida. A espiritualidade é meu centroavante.
Ela que dá o primeiro chute. Pra mim que decidiu, pra eu que decidi trabalhar assim, é difícil controlar a raiva, é difícil controlar a minha melancolia, é difícil eu não sentir ódio ou vingança ou inveja. É difícil. Pra mim que estou trabalhando, pra você que está trabalhando isso constantemente, pra todas as pessoas que buscam esse desenvolvimento, isso é difícil pra caramba, o cachorro subindo lá. Ó. Pra você que está trabalhando isso, é difícil. Imagina para 99% das pessoas que não estão nem aí para buscar o equilíbrio. O tanto que é difícil para essas pessoas, às vezes, controlar uma raiva. Às vezes elas nem percebem onde que ela começou. As pessoas somente reagem às situações. As pessoas não são autores da própria vida, não são pessoas que estão atrás de construir a base da sua vida e decidir o que vão fazer, o que vão sentir, o que vão dizer, mas elas somente reagem. Reagem de uma maneira automática, pois essas questões do equilíbrio, essas questões da espiritualidade, para elas não é importante. Às vezes elas nem sabem que existem. É muito complicado esse tipo de coisa. Então isso vai tornar a sua busca espiritual mais simples. Não é egoísmo quando eu falo que você deve cuidar da sua vida. Você deve trabalhar ela de uma maneira mais equilibrada, buscando desenvolver primeiro o Deus que existe em você, a divindade, a espiritualidade, a luz que existe em você, para depois querer despertar isso nas pessoas. É como o símbolo do machado romano, né? O machado de ouro de 2 gumes, né? Que ele primeiro ele faz um corte interior, ele trabalha dentro de você todos os potenciais para depois apresentar isso fora e trabalhar isso na sociedade, nas pessoas, em querer desenvolver um mundo melhor. Pois eu estava preocupado, muito preocupado, há uns tempos atrás. Minha mente foi enchendo de fantasias e turbilhões de que eu deveria fazer isso está errado, estou perdendo o equilíbrio por causa disso, estou perdendo a sintonia com a espiritualidade por causa daquilo. Aí o Alaiara me veio e me deu um balde de água gelada do Ártico. E falou assim, quantas coisas que você tem para você fazer na tua vida? Aposto que não passam mais do que 3. Você não tem muito trabalho. Então para de chorar. Você não tem muito o que fazer. Se você pôr a tua vida no tópico da realidade, você vai ver que não tem muita coisa, muitas decisões gigantescas. São coisas tão básicas, tão simples, né? Só que a nossa fantasia, o nosso medo da dor, o medo do sofrimento, o medo do que os outros vão pensar, a prestação de contas, o que vão pensar de mim, transforma essas coisas em grandes monstros, né? Então trabalhar a espiritualidade se tornou alguma coisa mais simples. Você tirar um tempo para você se conhecer é muito importante para você conhecer as outras pessoas. E quando a dor chega, você vai entender que ela não veio somente para poder, vai levar as pessoas que eu amo embora, veio para machucar meus entes queridos, não. Ela veio para redirecionar, trazer de volta ao caminho da vida, né? Pois esse é o papel da dor na existência humana, redirecionar. Você tá fugindo porque você não tá sob controle? Pera aí então, deixa eu arrumar isso aqui para você. Você não vai gostar não, mas já que você não escolheu o caminho mais fácil, né? O caminho do amor, vai ser relativo, né? O caminho mais óbvio. Acha que você é especial, que nada vai acontecer com você. Isso também é importante, viu? Aí a dor te pega e põe você lá no caminhozinho de novo, lá no meio do rio do karma, no rio da vida. A dor é como as pedras na beira do rio. Se você tenta sair do rio da vida,
pedrinha te joga você de ombrada para dentro de novo. E tome. Isso é importante, né? Nós achamos que somos seres especialíssimos da existência cósmica. Você e eu, cara, nós somos o resto do átomo do cocô cósmico, pequeniníssimo comparado a toda a obra. Então, nós, por existirmos conscientes e temos uma mente egóica, achamos, essas coisas não devem acontecer comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Tem gente que olha para o tal do divino. E por que você está fazendo isso comigo, pai? O que eu fiz para merecer? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu pratiquei, fui para Aparecida do Norte a pé, de joelho na ponte. Meu irmão, que mundo que você está vivendo, né? Que mundo que a gente está vivendo para achar que as desgraças têm que acontecer só na vida dos outros, né? Um amigo meu, o Cadu, falou uma coisa que eu achei muito interessante. A minha irmã teve um filho autista. Tem um filho autista. No começo ela não aceitou muito bem essa ideia. Aí nós estávamos conversando num churrasco e ela falando, né? Nossa, por que o meu teve que vir assim, né? Aí eu lembro que ele falou pra ela assim, sabe, você tem que pensar uma coisa, né? Por que não o seu? Por que tem que ser o dos outros? Por que só o filho dos outros pode nascer com uma certa deficiência, com uma certa disfunção, uma certa dificuldade? Por que não o meu? Não é? Nós temos esse pensamento. Queremos participar da vida, mas na hora que o bicho pega, queremos só comer pipoca e olhar de longe. Queremos estar integrado à vida, fazer parte da vida. Gente, a vida, ele é um conjunto de equilíbrios e desequilíbrios, né? É igual essa caminhada que eu tô fazendo aqui. Caminhar, vamos perceber, eu já falei disso aqui há muitos anos atrás. Acho que nos primeiros vídeos do canal. Caminhar, essa parada aqui simples, que você faz todo dia, ela só é possível pela somatória de equilíbrio e desequilíbrio que você tem. Você dá um passo para frente, projeta o corpo para frente, desequilibra. Depois você equilibra de novo, um passo. Desequilíbrio e equilíbrio. Isso faz parte do aspecto natural da vida. Você constrói a partir disso. Como é que você vai despertar um conhecimento, você vai despertar a consciência se você não experimenta? A experimentação é justamente isso, algo novo, desconhecido na sua frente. Isso vai gerar um desequilíbrio, conflito cognitivo. A sua mente, o seu conhecimento contra um aspecto novo. Em grego, eles chamavam isso de crise, mudança. Isso disposto na sua frente para que você possa confrontar. Do confronto, o desequilíbrio, a destruição, a luta. Depois que você entendeu, equilíbrio. Agora você assimila, se reconstitui, se recompõe mais forte. E você gerou um passo consciencial. Depois acontece outros e outros, simultaneamente. Só que a maioria das pessoas que sofrem em demasia, que sofrem, não vou dizer a mais do que devem, porque é uma questão de cultivo, é justamente porque é oferecido para eles um cardápio da vida. Elas escolhem, mas não comem. E acumula aquilo tudo. E a mamãe cósmica não vai deixar você sair da mesa se você não papar tudinho, bebezão. Então você tem que ir lá e realmente cuidar dos problemas, resolver os conflitos, enfrentar as pequenas nuances da vida. Não adianta. Então esse vídeo eu queria falar muito para as pessoas que estão atrás disso. Estão atrás da espiritualidade. Você não é herói. Você é o seu herói. Você é o seu salvador. Às vezes o seu exemplo sirva de referência, as suas boas ações vão ajudar no meio do caminho, as suas ideias mais luminosas, a sua presença radiante.
Isso tudo vai sim ajudar, mas de uma maneira natural. Primeiro que isso tem que estar bem inserido e bem assentado dentro de você. Então não tente ser o herói, pois você não vai suportar o fardo. Se você não tiver esse herói já desenvolvido dentro de você, meu irmão, não vai. Então você vai trabalhar a sua espiritualidade num arroz com feijão, cara. No básico. Sem pressa, mas sem ficar para trás também, não é? E entendam, cara, a dor ela vem. Sabe? Esses últimos anos estão sendo maravilhosos. Eu vou te falar. É meio loucura que eu vou dizer, cara, mas isso é muito interessante, sabe? Você vê a família inteira se diluindo. É muito interessante isso, mas é loucura. Às vezes você não tá me vendo do jeito que eu tô enxergando. O que eu vou dizer? A família inteira desequilíbrio. Nossa, meu pai morreu. Que doideira, cara. Que loucura. E é muito bom, é muito importante você estar presente ali nessa situação de conflito e você olhar para você mesmo e se ver como que você está enfrentando isso de uma maneira consciente. O peso da dor, o fardo do sofrimento não tem mais aquela carga negativa, sabe? Então é como uma coluna, né? A coluna suporta um peso gigantesco, mas para ela não faz diferença alguma, porque ela está alinhada, ela está ali, ó, no centro, onde devia estar, equilibrada. O peso da vida. Ou seja, até eu ouvi uma frasezinha semana passada, na semana da Cipat lá na empresa, que a mulher fala: o fardo não é pesado, é a forma com que você carrega ele. A forma com que você carrega o peso da sua vida que deixa o fardo pesado. Tá carregando com a coluna torta, vai ficar pesado, né? Então, esses últimos anos pra mim, eu dando um tempo a mais nos vídeos, né? Eu tenho os meus desequilíbrios, sim, eu tenho os meus. Assumo, é claro que eu vou assumir, óbvio. Então eu também me perdi muito nisso, mas é uma oportunidade maravilhosa, cara. É no difícil que tá a verdade. Você encontrar na dor as oportunidades de você cultivar a felicidade, de você enfrentar a si mesmo. Já que eu tô sofrendo mesmo, então eu vou fazer o seguinte. Tô aqui com um pacote de dor na minha vida, aqui, um sorvetão de sofrimento, de problema que chegou na minha vida. Problema, que coisa feia. De problemas que chegaram na minha vida. Aquele Sunday de crise financeira, emocional, existencial, intelectual. Aí eu pego tudo isso, sabe o que eu faço? Adiciono uma coberturinha de defeitos que eu já tenho. E aí eu vou resolver tudo junto. E meto o colherão da consciência ali. E vou jambrando rapidão. Que coisa gostosa. Você tem que aproveitar e usar os problemas que você tem como trampolim para a resolução de outros problemas que você já tem. Então nunca leve em conta, assim, uma dica, né? Dá para você resolver problemas de um por um. Mas já que você tem problemas, nós temos problemas, várias provas da vida, use uma para resolver a outra. Sabe? Eu tô fazendo isso, cara, eu tô adorando essa situação. Agradeço a Deus todos os dias, eu não rezo somente, Deus ajude a minha família a resolver esses problemas, põe consciência na cabeça deles. Cara, eu fico vendo, quando eu me ponho na cama para rezar pra minha família, me vem o mundo inteiro na minha mente, velho. Eu penso mesmo, é o clássico clichêzão, mas eu vou te falar, eu penso nas outras pessoas do mundo e a minha família é frescurenta, vamos dizer assim, se comparado aos problemas que tem no mundo. Se comparado à dor que existe no mundo, se você fechar um pouco os seus olhos agora e mentalizar o mundo, você vai sentir um pouco, comparando a sua vida com as vidas que existem em outros países, do outro lado do mundo, situações de fome, de guerra, de dor, de desespero. Você vai perceber que a sua é fácil.
Então pra mim tá sendo muito bom. E quando eu ponho pra me rezar pras pessoas da minha família, cara, eu oro pros outros, velho. Rezo pras outras pessoas. E peço a Deus que se sobrar um pouco de energia, manda pra mim, porque, cara, é uma oportunidade tanto. Então a empatia, como falamos nesse vídeo, né? Nem sei que nome que eu vou dar pra esse vídeo aqui, depois eu vejo. Tô falando de coração aqui. A empatia, ela vai surgir em você quando você se enfrenta, cara. Você tem que ir. Você não tem muitas oportunidades para poder trabalhar a empatia fora se você não identificar quão difícil as coisas são dentro. Mapear a si mesmo, se entregar as coisas, né? Vivenciar as provas, estar consciente. Então desenvolva o amor próprio, desenvolva o autoconhecimento e a empatia. Fiquem tranquilos. Muita luz, muita paz e até mais.